Bom dia, senhores e senhoras. Peço licença para tirar a máscara, estamos só eu e o Dr. William aqui. Estamos fazendo um vídeo de esclarecimento da sociedade devido às conversas que está tendo nas mídias sociais a respeito da dívida de compensação do INSS. Então estamos aqui hoje, estou aqui para mostrar para vocês as DARF que veio para a gente pagar, para a prefeitura pagar. Tá? A primeira DARF seria aquela que eu comentei naquele outro vídeo anterior, seria de 7 milhões e pouco, a qual simplesmente descobrimos que isso aqui é somente a multa que foi cobrada do município. Agora tem a dívida principal, que é mais 6 milhões 556 mil reais, que totaliza no geral mais de 13 milhões de reais. Então estamos aqui só para esclarecer para vocês. Eu trouxe aqui o Dr. William, que é especialista nesse assunto, é um dos principais responsáveis por ter feito a liminar junto ao juiz da Receita Federal, ao qual ele conseguiu eliminar de 150% do valor da multa para 75%. Enquanto isso, nós não divulgamos, porque estamos em luta ainda, estamos trabalhando, Dr. William, mais a parte jurídica do nosso município, o pessoal da administração, da finanças, estão trabalhando para poder derrubar mais esse valor. Esse valor original, possivelmente, teremos que pagar quase totalmente. Então, o Dr. William, o Dr. Giovanni, o pessoal da prefeitura estão trabalhando arduamente dia e noite para poder derrubar esse valor, tá bom? Então, eu estou aqui com o Dr. William. Bom dia, Dr. William, tudo bem? Fala para nós, para o pessoal que está em casa, sobre essa dívida que o município está para pagar. Também eu peço licença para tirar a máscara e, enfim, falar direta e imediatamente com os munícipes, os administrados do município, pela provocação formal do prefeito. E também bom dia, prefeito, né? Dia. E a necessidade e a conveniência de nós trazermos esses esclarecimentos para os senhores. Bem, o que aconteceu em relação a esse problema fiscal, essa questão fiscal que tem causado azáfama em toda a sociedade civil do município de Cidade Gaúcha? No dia 4 de janeiro, né, do ano calendário de 2021, né, desse ano, o intendente da pasta da administração tomou conhecimento acerca de uma notificação de um termo de cientificação que partia da Receita Federal do Brasil e que estabelecia aí o fato de ter havido uma compensação tributária indevida pela gestão anterior. De acordo com esses documentos que nós tomamos conhecimento no dia 4 de janeiro desse ano calendário, desse ano de 2021, essas compensações tributárias indevidas, elas partiam, né, de verbas que estavam afeitas às contribuições sociais previdenciárias pagas ao Instituto Nacional do Seguro Social, mais notadamente a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Foram detectados alguns problemas pela Receita Federal em relação às compensações que foram realizadas nos anos calendários 2016, 2018 e 2019 e também em 2017. Matematizaram todos esses valores, essas compensações que foram realizadas indevidamente, e alcançaram a cifra de R$ 4.775.367,23. Só que, para além de a Receita Federal do Brasil, pela Delegacia da Receita de Londrina, ter divisado um problema em torno das compensações tributárias indevidas operacionalizadas via GFIPS, eles observaram também que havia uma eventual fraude, uma má-fé, um dolo por parte da administração predecessora. Daí, então, impingiram à municipalidade uma multa tributária de 150%, com escoro na Lei Federal 8.212 de 1991. E com, então, somadamente a multa com o crédito principal afeito à glosa pela compensação tributária indevida, nós alcançamos aí os R$ 13.871.274,57, que é o todo. Então, essa é a dívida global, prefeito, que nos fez chegar, então, a partir do dia 4 de janeiro desse ano calendário, que é o ano inicial do seu quadriênio de gestão. Então, a rigor, a Receita Federal viu um problema fiscal, matematizou ele e alcançou a cifra, então, de 13 milhões com uma multa aí qualificada, que a gente chama de uma multa isolada, em virtude da fraude, do dolo e da má-fé. De partida, considerando esse problema fiscal, nós tomamos, então, a primeira medida, que foi manejar o recurso administrativo para o CARF, né, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, visando justamente, aí, no caso, afastar algumas dessas cifras, alguns desses problemas, com o objetivo, claro, aí, né, de que a gente tivesse aí, então, né, um fôlego fiscal que permitisse com que nós bebêssemos de recursos federais via convênios, que são as receitas
as receitas transferidas pela União Federal pelo Estado, porque na atualidade nós estávamos sem uma certidão positiva com efeito negativo e sem uma certidão negativa. Então, numa contextura geral, que a Receita Federal viu que haviam esses problemas e nós, de partida, né, ainda em janeiro, depois que o José Carlos Apolônio, que é o chefe da administração, o secretário da administração, viu esse problema, trouxe a mim, trouxe ao Dr. Giovanni e mais especialmente ao prefeito, nós passamos a traçar alguns caminhos e estabelecer alguns instrumentos com efeito, com o propósito aí de superar esse problema fiscal. E a primeira medida, então, foi a interposição, o manejo de um recurso administrativo para o CARF, visando aí, então, repudiar a glosa referente à compensação tributária indevida, né, dos 4.775.000 e, para e passo, também aí, a multa fiscal qualificada isolada de 150%. Nós não obtivemos êxito no plano administrativo com o CARF, né? Depois nós observamos que nós estávamos com uma certidão positiva, porque nós havíamos aí, portanto, uma pendência fiscal que inviabilizava, né, que a municipalidade, então, eventualmente percebesse recursos da União Federal, haja vista a pendência fiscal, a certidão positiva. Então, eu escoro nessa situação problema, eu e o Dr. Giovanni manejamos o mandado de segurança fiscal na Justiça Federal de Umuarama, mais especialmente na segunda vara federal, e obtivemos uma liminar em que autorizava que a municipalidade percebesse a certidão positiva com efeito de negativa. O que houve, a rigor, foi uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário momentaneamente. Com essa certidão positiva com efeito de negativa, nós pudemos, então, a partir de então, receber recursos da União Federal, que, de acordo com uma estimativa, uma estatística da seção de administração, haviam ali uns R$2 milhões represados. E, em palavras outras, a gente não poderia perceber esses recursos à medida em que nós tínhamos uma pendência fiscal com a União Federal. Depois que nós conseguimos obter uma liminar com a Justiça Federal, permitindo, então, a emissão da certidão positiva com efeito negativo, nós pudemos então perceber esses recursos. O processo então tomou o seu curso natural e ao final, na sentença que foi prolatada no mês anterior, né, o juízo federal da segunda vara, né, da subseção judiciária de Umuarama prolatou uma sentença, um provimento de mérito favorável em favor da municipalidade, então permitindo que houvesse a emissão da certidão positiva com efeito negativo em relação a ambos os PAFs, ao procedimento administrativo fiscal alusivo à multa qualificada isolada e ao outro também em relação à glosa, ao principal. Ele articulou também e elucubrou na sentença no sentido de que a multa de 150% ela não era mais devida, de modo que ele então reduziu a multa de 150% para 75%, como o prefeito perfeitamente sublinhou. Enfim, então numa contextura geral é esse o quadro no qual nós nos encontramos. Mais recentemente nós também recebemos uma notificação de que nós somos inscritos no CADIM, que é um cadastro restritivo que é regulado pela Lei 10.522 de 2002. É como se fosse, numa leitura mais prosaica, o SCPC ou o Serasa de um particular. Então, em linhas gerais, foram tomadas todas as providências pela atual gestão, todas elas foram subscritas pelo prefeito, no sentido de que eu e o Dr. Giovanni lançássemos mão, então, de expedientes no sentido de superarmos esse programa fiscal para que a gestão dele pudesse ser conduzida de maneira legal, né? Também nós acabamos desenvolvendo uma interlocução com a Receita Federal do Brasil para eventualmente realizar um parcelamento dessa dívida e nós conseguíssemos eventualmente superar toda essa problemática fiscal. Ocorre uma interlocução desenvolvida com a Receita Federal, eles nos informaram que o número máximo de cotas periódicas de prestações, ou seja, de parcelas, seriam no máximo 60 parcelas. Então foi feita uma estatística e uma estimativa de que seria mais ou menos aí uns R$300 mil mês que custaria ao município para fazer frente a essas prestações, a essas parcelas. E assim, a rigor, isso seria como se fosse a falência do município à medida em que nós não temos escuro no orçamento para efeito aí de uma assunção, de assumir, né, então, uma prestação com esse significado, né, com esse significado econômico, ou seja, R$300 mil mês, em média. Enfim, é todo esse o problema que foi colocado, prefeito. Nós estamos só esclarecendo que a dívida existe e isso vai ter que sair do cofre do nosso município. Se é R$50 mil por mês, ou se é 100 ou 200 mil que não tem que pagar por mês, esse dinheiro poderia ser investido em outras coisas, entendeu? Escola, saúde, outros benefícios a favor de vocês. Nós estamos simplesmente mostrando a realidade, para que não seja falado nas redes sociais, coisas que nós não falamos, não saiu daqui. Se pessoas colocaram coisas nas redes sociais, colocaram por conta própria. Nós estamos falando aqui, mostrando as DARFA, que veio para nós pagarmos. Se nós vamos pagar 3 milhões, não sei, mas já derrubou, né, que eu falei, o doutor conseguiu abaixar esse valor, e vamos lutar mais, para baixar quanto mais melhor.
Mas que vai ter que pagar? Vai ter que pagar. O valor não sei. Vamos aguardar, mais para frente a gente passa novas explicações. Só um ponto, se o senhor me permitir, prefeito, é preciso que nós esclarecemos que também nós tomaremos futuramente medidas no sentido de se buscar o ressarcimento, né, da municipalidade em relação aos responsáveis por essas compensações tributárias indevidas. Mas é preciso que eu esclareça que a empresa que foi contratada pela gestão passada para desenvolver esse trabalho era uma MEI, salvo engano, alocada no município de Maringá, que desenvolveu esse trabalho, só que o chefe dela, o intendente dela, acabou falecendo, salvo engano, no mês de abril. Março, né, desse ano de 2021. É preciso que nós tenhamos presente também que aí o faturamento anual bruto de uma MEI alça aí o valor de R$81 mil. Então a gente vai experimentar uma dificuldade substanciosa aí, prefeito, para vermos, né, aí os cofres da municipalidade serem ressarcidos por esse problema fiscal aí, né, na casa dos bilhões de reais. Sim, doutor, as providências serão tomadas, né? Quem vai julgar é a justiça. Quem vai ver os responsáveis por essa dívida vai ter que pagar. Não sei quem vai ser, entendeu? Não me importa quem é. O importante é que o município não pode ser lesado. O município não pode pagar uma dívida a qual é responsabilidade de algumas pessoas. Então, assim, eu só peço para vocês entenderem. Se tiver alguma dúvida, estamos aqui com as DARF na mão, que seria para nós pagarmos. O Dr. William, o Dr. Giovanni e o pessoal da administração aqui da empresa estão trabalhando bastante mesmo, para poder reduzir o máximo possível dessa dívida. Então, assim, está aqui. Quem tiver dúvida pode vir aqui, tem a documentação, tem o Dr. William, né, Dr. William, para esclarecer para vocês. Estaremos também na Câmara Municipal fazendo esclarecimento também, foi pedido, nós estaremos lá para mostrar essa questão. Então, assim, eu peço para vocês compreensão, e nem tudo que está na mídia foi nós que colocamos. Se as pessoas colocaram alguma coisa em nome da gente, não fomos nós. Obrigado, até mais, com Deus.